Partimos, quando nascemos para os céus, a maioria daqueles que diante do corpo já adormecido o contemplam, têm normalmente a veleidade de sempre dizer bem de todos, mesmo daqueles que se comportaram muito mal durante a vida. Não é o caso do Sr. Cipreste e Ivan, pecador certamente que ele foi, como nós todos somos, mas era um homem bom, de coração são, de alma, que queria ser puro em todos os momentos da sua vida. Era um homem disponível, era recatado, não era daqueles que julgavam os seus irmãos, nem sequer no recato da sua casa, onde vivia com seus pai e mãe, com as suas filhas, ele ousava tecer quaisquer tipos de julgamentos em função de outras pessoas, de amigos, de amigas, de fiéis, fosse quem fosse, mesmo em suas casas, e eu sei isto como? Pelo testemunho daqueles que habitavam em casa do Sr. Cipreste Ivan, que são os pais e alguns amigos, tantos que ele tinha, alguns tantos que ele tinha, que quando em vez partilhavam algumas horas com ele em casa da sua família. E estes amigos também me deram testemunho disso. Então este comportamento é aquele que nós devemos tomar como modelo para as nossas vidas. Como modelo para as nossas vidas, nós já somos tão pecadores, nós já contribuímos farta e lautamente para o banquete de todos os pecados, com a nossa pecaminosidade diária. Ao menos, queridos irmãos e irmãs, quando Deus nos dá na nossa vida modelos como este, do Sr. Cipreste e Ivan, o que é que são modelos? São referências, são pessoas que tiveram um comportamento, talvez, quem sabe, melhor do que aquele que nós temos na nossa vida. Então devemos tomar como referência, significa o quê? Ver porque é que eles agiram daquela forma e eu ajo de uma forma diferente. Porque é que o comportamento que eles tiveram era mais próximo do comportamento cristológico, dos atos e obras de Cristo, do que aquelas obras e atos que eu pratico, que são tão distantes daquelas que faziam parte da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. É isto que é tomar como modelo. Irmãos, nós somos referências. O Sr. Cipreste Ivan foi um farol que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai e o Espírito Santo, deixaram na nossa igreja, diante de todos nós. Porquê? É um farol que nós conhecemos. Então Deus deixou plantado no coração da nossa comunidade eucarística, para que não tenhamos desculpas, que nunca tivermos referências, nunca tivemos modelos, nunca tivemos exemplos. Cá está o Sr. Cipreste Ivan. Também para vos dizer, queridos irmãos e irmãs, que hoje é um dia especialmente belo. Não é por acaso que comemoramos o 3º, o 9º, bem, e todos os 40 dias. Há liturgia nos mosteiros, como nós celebramos com o Sr. Cipreste Ivan durante estes 40 dias, mas aqui na Catedral de Lisboa, porque os membros da comunidade trabalham, nem todos os dias podem estar na igreja. Hoje agradeço muito a todos aqueles que tiveram amor suficiente e roubaram tempo ao tempo vosso para poder estar aqui, vos agradeço, mas celebramos o 3º, o 9º e o 40º dia. Hoje é o 40º dia. Porque é que celebramos? Porque 40 dias depois do Senhor nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, este e não outro, o Filho do Pai, daquele Pai que é Deus Criador, do Espírito Santo, que integra a Trindade como terceira pessoa, da qual Cristo é a segunda e o Pai é a primeira. O Senhor ressuscitou na Páscoa Cristo e 40 dias depois, cá vem os 40 dias, 40 dias depois, o Senhor sobe aos céus. E ao subir aos céus, diz aos apóstolos que enviará da parte de seu Pai. É importante saber que é sempre da parte do Pai. Cristo não envia o Espírito Santo da sua parte própria. Senão, em vez de uma trindade, tinhas uma deidade. Tinhas o Pai e o Filho, e depois cá embaixo, subalternadamente e subservientemente, o Espírito Santo, uma terceira pessoa menor, ou já nem pessoa divina, como acontece com as heresias dos primeiros séculos da vida da Igreja, enfim, e com aqueles que proclamam essas heresias ainda hoje. Então, o Senhor sobe, no 40º dia, na festa da Ascensão, Nosso Senhor Jesus Cristo, para o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Verbo encarnou e Cristo está com os apóstolos durante 3 anos. E o Verbo de Deus encarnado, nosso Senhor Jesus Cristo, na finalização, já na conclusão da sua pregação pública, ele é preso, ele sobe à cruz, ele morre, ele desce ao ar, ele ressuscita. Bem, e 40 dias depois, novamente,
repito, 40 dias depois, ele sobe para o reino de seu Pai, onde ele, Filho de Deus, Pai, nunca deixou de estar. O Verbo encarna, e temos Cristo sair de Maria, mas o Verbo nunca deixa de estar na Santíssima Trindade. Ele está na Santíssima Trindade e ele é o próprio Cristo. Isto só entendemos pela fé. Não há como nós entendermos por racionalidades lógicas, deduções humanas, porque nós somos os seres criados. Nós não temos capacidade, nem meios, nem utensílios, nem alfaias, nem inteligência, nem intelecto, nem outras coisas, para além destas, seriam todas elas necessárias e ainda assim fraquejariam e seriam suficientes para podermos discursar sobre a vida incriada. Então, há parte da revelação de Nosso Senhor Jesus Cristo, que nos foi feita por Cristo e vem narrado nos Evangelhos e na tradição da Igreja e pelos padres apostólicos e pelos concílios ecuménicos, que nós só podemos aceitar pela fé. Não se pode questionar o que não se pode conhecer. Também não podemos ficar aquém do conhecimento daquilo que é passível, que se pode conhecer. No 40º dia, o Senhor sobe aos céus. E esta subida de Cristo aos céus é a confissão pública da nossa imortalidade. É a confissão pública de que o reino dos céus é para nós como foi para Cristo. No 40º dia, Cristo sobe não uma alma, uma energia com vida, intelectiva, com movimento, como a nossa alma é. Não vamos falar da alma agora, tarda tempo. É preciso tempo para isso. Mas o Senhor, nosso Deus Salvador Jesus Cristo, na ascensão, ele sobe aos céus com a sua alma e com o seu corpo. Aquele corpo que foi morto e que ressuscitou para nos dar, não é só para nos dizer, não é só para anunciar, é para nos provar. Porque ele teve testemunhos e testemunhas. Não foi apenas um ou dois, poderíamos dizer, foi uma alucinação de o Cristo subir ao céu e enganou-se. Não há alucinações coletivas. E foram centenas aqueles que viram o Senhor subir aos céus, entre os quais os santos apóstolos e a Santíssima Mãe de Deus, sua mãe. Então o Senhor sobe no seu corpo e na sua alma para nos dizer: é isto que eu estou a fazer, que irei fazer convosco. Sede santos como eu sou, e acontecer-vos-á o mesmo que acontece a mim. Porque eu sou aquele que nunca pecou. E eu tenho natureza humana. Eu assumi a vossa natureza humana, a minha carne, os meus ossos, os meus tendões. Os meus órgãos são iguais aos vossos. Só não usei pés e mãos e boca e pensamento e intelecto para maltratar ninguém, nem para pecar. Usei tudo apenas para, diz o Senhor, neste testemunho silencioso, mas que é proclamação pública daquilo que nos vai acontecer a nós se formos como Ele. Ele usou todos os instrumentos e alfaias na sua natureza humana que nós descuramos, às quais nós não damos interesse, pelas quais não temos paixão nem curiosidade em utilizar. O Senhor usou tudo para, tendo nascido inocente, permanecer inocente na sua natureza humana para sempre. Então, o Senhor ergue-se e presta e vem, porque é por Ele, por vós e por nós, e por amor a Deus. Mas primeiro por Ele que estamos aqui hoje. O Senhor ergue-se e presta e vem, neste 40º dia, é o dia em que Ele é apresentado na sua alma, porque o seu corpo jaz adormecido no cemitério, à espera que Cristo venha na sua segunda vinda, a ressuscitar os mortos e os vivos, para depois julgar aqueles que se entender, que devem ser julgados, e colocar no reino dos céus aqueles que decidiram ser outros Cristos. É esses que o Senhor levará para os céus. Então, neste 40º dia, o Senhor ergue-se e presta e vem, que está vivo, não é só o corpo dorme, é apresentado hoje nos céus, diante do nosso Senhor Jesus Cristo. É esta a tradição da nossa Santa Igreja. E hoje Cristo decide se o se presta e vai, ficará à espera da ressurreição do seu corpo no Hades, que é a antecâmara de todos os infernos, ou se hoje Cristo Nosso Senhor colocará, hoje se presta e vai, num paraíso, que é um estado de ser, no qual ficam as almas incorpóreas, cujos corpos estão nos cemitérios, para que sejam ressuscitados os corpos quando o Senhor vier, e então depois os corpos dos nossos irmãos e irmãs que dormem ali, naqueles cemitérios tristes e feios, unir-se-ão às suas almas
nesse dia, na segunda vinda de Cristo. E terão um corpo glorioso. Um corpo glorioso, porque é que nós sabemos isso? Porque é igual ao de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que quer dizer glorioso? Quer dizer cheio do Espírito Santo. O que é que significa cheio do Espírito Santo? Significa que todo o espaço que em nós era ocupado pelo pecado, pelas nossas falhas, grandes asneiras, faltas de amor permanentes, serão ocupadas pela graça, pelo poder, pelo amor, pela sabedoria, pela iluminação, pela sapiência do Deus triúnico, que nos é trazida nas energias incriadas, que são a graça de Deus, e ensopam aquele corpo que vai ser ressuscitado e que ressuscitado ficará, será cheio do Espírito Santo. Então será um corpo igual àquele com o qual Cristo subiu no 40º dia aos céus, diante dos apóstolos e de todos aqueles que estavam com ele. Por isso este dia é maravilhoso. Nós não sabemos onde Deus colocará o Senhor Cipreste Ivan, no Hades ou no paraíso, mas quero dizer-vos, não é Cristo que dizemos que Cristo vai decidir. Cristo vai decidir, é uma forma de dizer. O Senhor vai constatar se todos os atos ao longo da vida, vividos pelo Senhor Cipreste Ivan, foram mais atos de amor, de bondade, de ternura, de afeto, de festinhas, na alma, no corpo e no rosto daqueles que delas precisavam, ou se foi acrílico, isto é, duro, se foi daqueles que não amou, que nunca esteve disponível. Então, esta decisão de Cristo é apenas o selo da parte de Cristo na decisão que nós, enquanto vivemos, tomamos ao longo da nossa vida. Aqueles que nunca quiseram estar nesta vida com Cristo não podem depois esperar que no 40º dia da sua morte Cristo decida colocá-los no Hades. Cristo não pode, é impotente contra toda a sua omnipotência. Ele que é o Todo-Poderoso, aquilo é impotente. Porquê? Porque Ele deu-nos a liberdade, o livre-arbítrio. E se eu escolhi nesta vida não estar com um Cristo, não é na outra que Cristo me vai obrigar. Não estiveste na terra comigo, mas agora tens que estar no reino dos céus. Não pode. E não pode porquê? Porque Deus não vai contra Ele próprio. Ele deixou essa lei que brota do seu profundo amor, dar-nos liberdade, livre-arbítrio, porque Ele não quer que estejamos com Ele, porque somos robôs, porque temos um chip que diz: amo-te, Senhor, só posso ir ter contigo, com nenhum outro eu posso estar. Não, Ele não quer máquinas, por isso nos deixou livres, mas a liberdade é de altíssimo risco, porque nós somos maus administradores da nossa liberdade, usámo-la, penhoramos essa liberdade, acorrentamo-la, tornamo-la escrava dos nossos interesses pessoais, e essa liberdade são as asas que Deus pôs em nós para voarmos ao encontro dEle nesta vida. É para isso que serve o livre-arbítrio. São as asas angélicas que Deus nos deu para voarmos para junto dEle. Hoje é o dia em que nós esperamos que o Senhor Cipreste Ivan tenha voado para o paraíso a convite do nosso Senhor. Porque eu creio, eu tenho fé, eu tenho esperança, pelo que eu conheci do Senhor Cipreste Ivan, pelos testemunhos que eu não presenciei, de outros, mas que são pessoas que eu considero sérias, honestas e verdadeiras e verídicas diante de mim, que ele fez tudo para ir para o paraíso, para aí aguardar a ressurreição do seu corpo. Mas, queridos irmãos, mesmo o Senhor Cipreste estando no paraíso, e só Deus sabe, nós não sabemos. Então, oremos todos os dias, até ao último sopro das nossas vidas, por este nosso querido irmão, que antes de o amarmos, amou-nos ele a nós. Muitas vezes ele não era tão amado assim, eu sei do que falo. Muitas vezes ele não era tão querido assim, por alguns, por muitos ele era profundamente amado, abrasadoramente. Mas há sempre umas ovelhas negras que nunca querem vestir-se da luz branca, da pureza de um coração bom. E esses, muitos não gostavam muito dele, mas ele gostava de todos. Ele pedia a Deus que perdoasse todos aqueles que não amavam a igreja, que não amavam os outros irmãos e, sobretudo, que não gostavam, não amavam, não o consideravam muito. Ele considerava a todos. Então eu tenho esperança que o Senhor hoje o tenha plantado no seu paraíso. E no paraíso o que é que está presente? O quê e quem? No paraíso estão todas as almas de todos os santos e santas que partiram desde o dia de Pentecostes e antes de Pentecostes, porque temos santos no Antigo Testamento, como Adão e Eva, por exemplo, são santos, santo e santa, e todos
os profetas, e Moisés, e Elias, e David, pecador que se arrependeu, e é uma imagem antecipada, uma pré-figuração. Nosso Senhor Jesus Cristo Santo também não tem corpo ainda, está lá no reino dos céus. Se o Senhor se empresta hoje, for plantado lá, ele vai estar com todos estes seus amigos de todos os tempos, na ausência do tempo absoluto, porque são próximos, pelo amor que viveram, da comunhão com Deus. E no paraíso também se é visitado pela Mãe de Deus. Maria não tem o dom da ubiquidade, não está no céu e na terra ao mesmo tempo. Hoje, quando está na terra, não está no céu; quando está no céu, não está no paraíso; quando está no paraíso, não está no céu e na terra, e por aí fora. Então, mas ela visita, a nosso pedido. Se nós pedimos: Mãe, tu que és a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo e a mãe de todos nós, vai ter com o meu querido pai, com o meu querido filho, com a minha irmã, com o meu amigo, com a minha amiga. Dá-lhe o teu amor maternal que ele nunca teve na vida, apesar de ter sido muito amado pelos seus pais, mas o teu amor é diferente. Tu também és mãe dos pais dele. Pensamos isto, mas não só hoje, não só até agora, sempre, até que nós sejamos daqueles adormecidos também no caixão, pedindo aos que cá estão que orem por nós, pedindo em vida, porque depois da morte, nós, os que morremos, os que nascemos para os céus, não podemos rezar por nós próprios porque não temos corpo. O corpo está no caixão. Agora, Deus permite que as nossas almas, como é o caso do Senhor Cipreste Ivan, ele pode e reza por nós todos os dias diante de Deus, mas não pode rezar por ele próprio. Então, se nós não rezarmos pelo Senhor Cipreste Ivan, ele emagrece de amor, emagrece de força, não terá força, porque não tem alimento. O alimento daqueles que partem não é mais a feijoada e cozida à portuguesa, são as nossas orações, e entre elas, a maior e mais poderosa, arrasadoramente poderosa, a mais poderosa de todas, a Sagrada Liturgia. Oremos em nossas casas. Nossa oração pessoal pode ou não ser mais ou menos poderosa. Porquê é que eu digo isto? Se eu for um fiel ortodoxo que só venha à igreja uma vez por ano, mas oro todas as semanas e todos os dias em casa, a minha oração é paupérrima. É uma oração raquítica. Porquê? Porque eu só comungo o corpo e o sangue de Cristo uma vez por ano. Então eu tenho muito pouca força. Sou alguém que arrasta os pés pela cidade até cair no chão e alguém me puser de pé. Senão eu ficaria deitado. Então é uma oração pessoal fraquinha. A oração pessoal pode ser muito forte e bem mais forte se nós todas as semanas, no mínimo, uma vez por semana, ao domingo, viermos à Sagrada Liturgia, em jejum, fazer esse esforço. Mais tarde falaremos de jejum, não hoje, e vier com amor, arrependido dos meus pecados, confessar todas as asneiras e pecados e faltas de amor que eu cometi a Cristo Nosso Senhor, receber a absolvição dos mesmos, comungar o corpo e o sangue de Cristo, que são para quê? Para que as minhas baterias, baterias são essas? Baterias de um amor fraco, ou de total ausência de amor, baterias de atos e obras boas não realizadas. Então, quando eu comungo o corpo e o sangue de Cristo, vem essa nova força, a força de Cristo em mim. Eu sou fraco, eu sou fraquinho, eu não tenho força alguma, mas de repente eu renasço, eu renovo-me, eu reedifico-me, eu ponho-me de pé para mais uma semana. Então a minha oração pessoal em casa, como eu comungo pelo menos todos os domingos, neste contexto de arrependimento e de absolvição, a minha oração é forte, mas eu tenho que ir sempre à liturgia, porque a única oração toda poderosa é a Sagrada Liturgia, porque ela é presidida, ainda que vejamos o Bispo ou o Padre aqui, ela é presidida por Nosso Senhor Jesus Cristo. Não há mil liturgias no mundo, só há uma. Nesta nossa liturgia, quando entramos na Sagrada Liturgia e começamos a celebrá-la, nós estamos na última ceia com Cristo. Somos contemporâneos mística e espiritualmente de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto o Cipreste Ivan viveu connosco. E ele precisa de continuar a viver connosco. Porque o Senhor Cipreste Ivan, apesar do seu corpo estar adormecido à espera da ressurreição, ele está na mesma igreja que nós estamos. Não existem duas igrejas. É a igreja dos vivos e a igreja dos mortos. Há só uma igreja dos vivos, dos que estão adormecidos. É a mesma igreja. Ele pode orar por nós. Apesar de não ter corpo ainda ressuscitado, Deus permite a todos aqueles que partiram que possam orar pelos que estão cá, mas não podem orar por si mesmos.
Então, Ele ora por nós, juntamente de Deus, da Virgem Maria e de Cristo, e dos santos, dos seus anjos. E nós oramos o quê? Por Ele, todos os dias, todos os domingos. Pedir, mandar, isto é, mandar no sentido de pedir liturgias pelo Senhor se preste bem, até que aquelas bocas que se abrem para as pedir, já tenham partido e não mais se abram. Mas fiquem outras a pedir, até que Cristo venha. Todos nós, meus irmãos. Este é o dia glorioso, onde eu tenho esperança, e certamente partilhares comigo a mesma esperança, que hoje tenha sido posto, plantado, como eu digo, no paraíso, o Senhor se preste bem. Este nosso querido irmão, querido filho da Valentina e do Ione, pai de dois anjos que Deus pôs na vida dele e na vida dos avós e na vida de todos nós, que são a Cláudia e a Estefânia. Tomemos o exemplo das crianças, daquelas crianças relativamente às quais Cristo diz: deixai vir a mim os pequeninos, e quem não for como cada uma delas, destas crianças, não entrará no reino dos céus. O arcipreste Ivan tinha muito de infante, não no sentido de criança responsável ou adolescente, mas no sentido de, sendo adulto, homem de 42 anos, tinha uma alma de criança, de infante, é isto que quer dizer. Então, lembremos o Senhor nosso Deus. E agora termino, mas só vos quero esclarecer sobre um detalhe que é importante. Às vezes não sabemos porquê. Perguntamos, às vezes, porquê é que tenho que rezar? Então, mas Deus não é todo poderoso. Deus não sabe se aquele meu irmão ou pai se portou bem ou mal. Então, se portou bem, põe-no no céu. Se portou mal, põe-no no Hades. No céu, quer dizer, no paraíso. Porque ninguém entra no paraíso e no Hades. Porque não entram almas no reino dos céus nem nos infernos. Só se entra no reino dos céus e no inferno quando tivermos corpo com alma. Donde, mais um detalhe, depois já vou ao outro e antecipo-me neste. Agora as almas não têm corpo, não é, filhos? Bem, estão no Hades, não estão no inferno, estão no paraíso, aquelas que viveram santamente santas vidas, mas não no céu. Então é possível pelas nossas orações que aquelas almas que partiram e que estão no Hades possam, pelas nossas orações, passar do Hades, pela graça, misericórdia e compaixão de Deus, e serem postos no paraíso. Ainda é possível porquê? Porque não há corpo, só há almas, e estes estados, tanto do Hades como do paraíso, são transitórios. Acabarão quando Cristo vier pela segunda vez. Não há mais paraíso de um lado, nem Hades do outro, só há reino dos céus, nova Jerusalém celeste, reino eterno e inferno do outro. Mas até lá falta o corpo. Como falta o corpo, se o nosso amor for abrasadoramente apaixonado por aqueles que partiram, Deus será tão incomodado pelo nosso amor que Ele se incomodará em pegar-nos que amamos e que Ele também ama e tirá-los do lado do Hades e pô-los no paraíso. Isto dizem os nossos santos padres do deserto e padres da igreja. Outro detalhe que eu quero comentar convosco, queridos irmãos e irmãs, era qual? E agora? Bem, vai ficar para a próxima quando eu me lembrar. Não recordo qual era. Não sei. Que sei que era para vos dizer, mas não sei qual era. Não percamos tempo. Então, que o Senhor vos proteja, guarde e vivifique. Haja sempre aqui. Vivifique as vossas vidas. É isto. Porque é que oramos, se o Senhor sabe tudo. Sabe que nós somos isto, somos aquilo, somos bons, somos maus. Porquê? Primeiro, porque é importante alimentar aqueles que não têm corpo, que são as almas que estão no paraíso, ou no Hades, para passarem para o paraíso e um dia para o reino dos céus. Por outro lado, por nós. Deus precisa. Precisa porquê? Ele não precisa das nossas orações, mas Ele precisa que nós oremos pelo amor que nos tem. Porque na medida em que nós oramos, nós não vamos esquecer da pessoa pela qual rezamos. Se eu não rezar nunca mais pelo Padre Ivan, se calhar daqui a 15 anos, como não sou o pai, nem sou a mãe que o amo, é um amor diferente, se calhar esqueci o Padre Ivan. Mas se eu rezar todos os dias pelo Arcipreste Ivan, se eu viver até aos 100 anos, eu lembro do Arcipreste Ivan quando eu tiver 100 anos, como me lembro hoje, talvez com um amor maior ainda. Então, a oração é importante não só para alimentar aqueles que partiram, que esperam a ressurreição dos seus corpos, como é importante para que nós não esqueçamos o amor que aqueles que foram embora por um tempo, até os reencontrarmos, deixaram em nós. Aqueles que partiram, como o Arcipreste Ivan, ele abraçou-nos, ele disse que nos amava, ele deu provas do seu amor por nós, ele viveu connosco, ele comeu connosco, ele convidou-nos para a casa de seus pais, a sua casa, ele visitou o mosteiro, ele esteve nas festas paroquiais com outros irmãos em vários pontos do nosso país, ele foi lá onde o seu amor o levou. Então, nós somos testemunho desse amor quando oramos por aqueles que partiram.
Na nossa oração está presente a nossa memória, em função dos atos de amor que nós não podemos esquecer e que foram praticados para connosco pelo Senhor Cipreste Ivan e por todos aqueles que os praticaram quando morrem assim é. É isto que eu vos queria dizer. Peço perdão do lapsus de língua momentâneo. E agora sim, bem-ajam todos aqueles que vieram, porque é dia de semana e não é um dia de semana qualquer, é sexta-feira. Todos estão cansados. E agora mais cansados ficaram, mas também sei que mais rejubilantes permanecem. Porque todos que estão aqui são aqueles, não são todos os únicos que amam, mas entre todos aqueles que amam, são aqueles cujo amor possibilitou encontrarem tempo, apesar do pouco tempo que tinham, para estarem aqui hoje. Que o Senhor vos abençoe, porque isso é um ato de amor. Não abandonar, o Cipreste Ivan, não abandonar na solidão da vossa ausência a senhora Dona Valentina e o Sr. Ion, pais do Sr. Arcipreste, e as meninas, a Cláudia, filhas dele, o Arcipreste Ivan e a Estefânia. Bem-ajam pelo amor que vos trouxe até junto do Sr. Arcipreste Ivan. Isso significa até junto de Cristo. Porque eu creio que Ele está com Cristo no paraíso. E mesmo que algum de nós um dia vá para o Hades, Deus queira que não, ainda aí não deixaremos de estar com Cristo. Nós não podemos estar com Ele porque não quisermos. Mas Ele continua perto de nós. Só que nós não podemos abraçá-lo, é como se as nossas mãos estivessem atadas e arredoadas. Cristo ao nosso lado, eu não posso esticar a mão para lhe tocar, porque eu decidi que queria estar nas imediações de Cristo, agrilhoado. Deus ama até os demónios. Não fiqueis escandalizados. Isto diz Santo António, grande padre do deserto, princípio do século II, e outros grandes padres do deserto e padres da igreja. Deus ama tudo o que criou. Agora, ama os demónios, mas Ele não ama aquilo que eles são. Ama aquilo que Ele criou. Todos os demónios que irão para o inferno, nem os demónios hoje estão dentro do inferno, circulam em torno daquilo que é o inferno, para onde irão um dia. Os demónios foram criados como anjos de luz, depois revoltaram-se contra Deus e tornaram-se escuridão absoluta e são demónios. Mas Deus continua a amar as suas criaturas. Nós fomos criados, amados irmãos e irmãs, inocentes, não é? As crianças só começam a confessar-se aos 7 anos de idade. Até lá não pecam. É esta a convicção da Igreja. Depois, começamos a ser o quê? Escuros e não brancos. Também os que são demónios hoje eram anjos de luz, alva, pura, cristalina e branca. Como nós, até aos 7 anos, somos alvos e puros, como no dia em que fomos batizados com 40 dias, ou com 4 meses. Depois deixamos de ser. Então Deus ama-nos, a nós que já não somos crianças, de 7 anos, temos 80, temos 60, temos 50, e Ele ama-nos, mas não ama o pecado em nós. Ele espera que nós possamos arrepender-nos, só que os demónios não podem, porque eles não foram criados com o corpo, eles são etéreos, eles são imateriais, comparados connosco, eles são anjos, foram anjos de Deus, e os anjos não têm um corpo como o nosso. Comparado com Deus, eles são corpóreos. Comparativo connosco, eles são incorpóreos. Um dia havia tanta coisa para falar convosco durante 10 anos de acampamento ou de retiro no mosteiro. Quando tivermos tempo, eu tenho toda a alegria em conversar convosco. E certamente que o Senhor Arcipreste Ivan está presente e atento, como nunca esteve. E ele já era um homem atento. Porque agora ele está, espero eu, no paraíso. É a nossa convicção. Mas não ficamos tristes por não termos a certeza. Como é que vamos ter a certeza que ele está no paraíso ou vai? Rezando todos os dias por ele. Acordando, abandando, Senhor, 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 onde está o meu amor? Onde está o meu Arcipreste? Onde está o meu amigo? Onde está o meu filho? Onde está o meu pai? Para as filhas, quando elas crescerem e se lembrarem do pai. Já se lembram hoje, mas na altura com esta convicção. É assim que devemos amar. Não vale a pena amar por baixo. É melhor não amar nada. Porque amar por baixo é não amar nada. É uma ilusão de amor. Amemos de forma jorrante, como uma torrente, numa noite de tempestade, que leva tudo à frente. Levemos o pecado para longe de nós, nessa torrente de amor. Abençoados sejais, queridos irmãos e irmãs, e lembrai-vos que o Senhor Arcipreste Ivan estará na festa de nos ter connosco, porque esse não tem tempo a perder, nem vai para lado nenhum, a não ser ter junto àqueles que o amam, por misericórdia, compaixão e permissão e bênção de Deus. E eu espero que todos nos encontremos no mosteiro, com ele, com a Madre Teresa Rafaela, que partiu há 11 meses atrás, e com todos aqueles nossos entes queridos que já partiram nestas últimas décadas e que nós amamos. Oremos por todos eles. Liturgia, 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 30, 40, 300, 3.000 liturgias. Não tenhais peixe nem medo de pedir à Igreja que reze, filhos.